queda anunciada, como sempre acontece, aconteceu. Em entrevista coletiva, o técnico Levir Coupe confirmou a saída dele do Atlético. Emocionado, Levir celebrou o aniversário da conquista da Copa do Brasil 2014, dando adeus ao Galo e agradecendo às pessoas que o ajudaram durante a passagem pelo clube. Diante do Grêmio e da Chapecoense, o favorito a assumir a função é Diogo Giacomini, técnico do Sub-20. O treinador já se despediu do elenco. O favorito a assumir o posto é Muricy Ramalho, que evita falar do assunto. O Redação recebe agora o comentarista esportivo Cristiano Freitas. Cristiano, boa noite. Boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem com você? Prazer é meu, tudo ótimo, né? Graças a Deus. Hoje você não está com camisa do Galo, não. Você está com uma camisa aí cinza, que tem aí um leão, né? Tem um leão. Não é o Leão do Bonfim, não, né? Não é o Vila, não. Você não está torcendo agora para o Leão do Bonfim, não, né? O leão está meio caído, né, o nosso leão aqui. Está precisando dar uma melhorada. Ele tinha uma grande tradição, mas está caído, né? Mas eu te faria uma primeira pergunta, Cristiano. O Levir Coupe saiu, ele pediu para sair do cargo. Ele saiu de saído ou ele saiu de derrubado? Foi derrubado, foi degolado, vamos dizer assim. Barroso, eu acredito que na segunda opção, ele foi mais derrubado, né? Começou uma pressão de uma parte da torcida, né? E o Daniel, que é o presidente do Atlético, ele já estava em conversa com outros treinadores. A primeira opção do Daniel, inclusive, era o Sabella, né? O Alejandro Sabella, que foi vice-campeão mundial pela Argentina, está sem clube. E ele fez uma grande amizade aí com o Daniel durante o período que a Argentina ficou lá no CT do Atlético, né, na Copa do Mundo. Então essa era a primeira ideia. Só que é um treinador muito caro e a ideia dele é ir para a Europa. Então a segunda opção seria o Muricy. Sim. Né? Isso acho que ajudou aí para a saída do Levir Coupe. Além dos boatos, né, de que alguns jogadores que já tiveram passagens aí gloriosas pelo Atlético, o caso do Ronaldinho e do Tardelli, teriam interesse de voltar. Só que eles tiveram problemas aí com o Levir. Então a solução para tudo isso aí seria realmente demitir o Levir Coupe. Então, assim, eu me passou pela cabeça aqui agora, enquanto você estava falando, Cristiano, que o Levir tinha há tempos, há anos, não sei se até hoje esse apelido ele recebe, o chamavam de Levice. Levice, né? Porque ele ia muito bem, mas virava vice. Sempre ganhava o vice-campeonato brasileiro, o vice-campeonato mineiro, o vice da Libertadores e por aí afora, né? Seria essa uma primeira razão da queda dele? Na verdade, esse estigma que nunca ganha o primeiro lugar? Na verdade, essa história aconteceu no Cruzeiro, se não me engano, em 98. Quando ele foi vice-campeão brasileiro, perdeu o título para o Corinthians e foi vice-campeão da antiga Mercosul, perdeu o título para o Palmeiras. Então foi assim, numa sequência Levice. Levice, né? Levice. Menos de 15 dias ele perdeu 2 títulos, tá? Mas isso é uma bobagem, um treinador vitorioso, ele foi campeão mineiro aí várias vezes pelo Cruzeiro, pelo próprio Atlético, né? Levou a Copa do Brasil da forma que foi, que é uma Copa do Brasil épica para o Atlético, né, da forma que foi vencida, em cima do maior rival, né, com jogos históricos contra o Corinthians, contra o Flamengo. Então, assim, é um treinador extremamente capacitado, né, ganhou a Recopa com o Atlético. Então, assim, essa história de vice não é o grande problema. O problema é que o Atlético queria fazer uma mudança, tá? Estava na cabeça do presidente. Foi ajudado pela torcida. Eu, particularmente, acho lamentável. Por quê? Você precisa manter treinadores, você precisa ter um trabalho de sequência. Hoje, com a queda do Levir, nós temos um absurdo no país. O único treinador que vai terminar o Campeonato Brasileiro, que começou e vai terminar, é o Tite do Corinthians. Um caso. Um treinador entre 20 não é por acaso começaram. Que ele foi campeão, né? Pois é. Não é por acaso que ele se tornou campeão. Então nós estamos fazendo futebol da maneira errada no Brasil. E é por isso que o Brasil tomou de 7 para a Alemanha. Porque está errado há muito tempo. Essa cultura tem que terminar. Eu não sei o que o Muricy fez lá
o estágio, o que ele aprendeu lá no Barcelona, mas o estilo de jogo dele é completamente diferente do estilo do Levi Coupe. Então, quer dizer, vai mudar completamente o estilo de jogo do Atlético se ele vier com as ideias que ele tinha antes. Então, é um novo trabalho começando. Aí você perde 3, 4 jogos seguidos, manda o cara embora, vem outro. É a bagunça do futebol brasileiro. É preciso ter um dirigente com coragem que pare com isso, que realmente monte um trabalho e siga com esse trabalho. Mesmo que no primeiro ano ele não consiga o objetivo dele. Mas tem que manter o trabalho. Você acredita que há essa hipótese de o Muricy conseguir ser melhor do que o Levi? É um grande treinador. Agora vai depender muito da diretoria. Tá? Ele vai trazer Ronaldinho. A diretoria não trouxe jogadores, né, que pudessem compor o elenco do Atlético de forma que o Levi conseguisse mudar o time quando ele precisou. Né? Essa é a realidade. Essa diretoria vai fazer isso para o Muricy? Vai trazer esses jogadores? Essa que é a questão. Se trouxer os jogadores, o Muricy com certeza tem capacidade de ser um vitorioso, até mais vitorioso do que o Levi. Né? Conseguir a Libertadores, conseguir o Campeonato Brasileiro. Ele já ganhou quantos brasileiros? Você fala que ele é um ganhador do brasileiro? Ele é um dos maiores. Eu sei que ele ganhou, me parece, 3 com São Paulo, acho que 1 com o Internacional. Não, o Internacional não. Santos não, né? Não, eu não sei exatamente se... Mas aquela passagem dele pelo São Paulo foi muito vitoriosa, né? Muito vitoriosa. Mas é um treinador que nessa passagem as pessoas não lembram só do que ele fez, né, do título, mas não lembram de como o São Paulo jogava. O São Paulo era um time extremamente retrancado, defensivo, que o adversário ficava em cima e ele saía no contra-ataque. Se ele fizer isso no Atlético, aqui dentro do Mineirão, dentro do Independência, ele vai ter problema com a torcida. Agora, pulando essa questão do Levir, e os times de Minas têm agora compromissos, né, nesse final de semana. Como é que está o Galo, o Cruzeiro? Então, o Atlético vai jogar no domingo com o Grêmio, lá em Porto Alegre. Tentando segurar a segunda posição. Né? Precisa do empate para poder manter o Grêmio aí. Com o empate ele já garante segunda colocação. Certo. Né, porque a diferença é de 4 pontos. E depois já tem mais um jogo. Aí vai ter um jogo final aqui no Mineirão contra a Chapecoense. Ganhando a Chapecoense também ele... Ganhando a Chapecoense, mesmo perdendo para o Grêmio, se ele ganhar da Chapecoense também, ele fica com o segundo lugar. Então está com a faca e o queijo na mão, né? Ô, Cristiano, ia falar do Cruzeiro, mas estão me avisando ali que o tempo acabou. Vamos deixar o Cruzeiro para terça-feira. O Cruzeiro joga com... O Cruzeiro vai jogar com o Joinville, que é o único time que já está matematicamente rebaixado no campeonato. Lá? Joga aqui no Mineirão. Então não deve ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo fácil. Muito obrigado, boa noite. Foi um prazer em recebê-lo aqui. E o The Beatles e The Doors serão homenageados nesta noite no Jack Rock Bar, que fica ali na Avenida do Contorno, 5.623, na região da Savassi. A casa abre às 9 da noite. Para agitar a noite, a casa traz o projeto Jack Homenageia com as bandas Ocus Pocus e The Doors Cover BH, interpretando com fidelidade os hinos dos quartetos The Beatles e The Doors. Os shows começam à meia-noite. Os ingressos custam R$ 18,00 o feminino e R$ 22,00 o masculino. Mais informações pelo telefone 3227-4510. O Redação BH News agradece a sua presença e espera você novamente amanhã, se possível, aqui com a gente. Boa noite. Muito obrigado.